Eu queria voltar a questões que já esbarraram aqui várias vezes, eu fiz uma imersão para pensar. Voltar um pouco à questão da política, porque a gente falou várias vezes, aqui em várias falas, como a sociedade civil está muito mais adiantada, muito mais na frente do que as políticas, né? O Fruto mostrou isso muito, colocou muito essa questão, e as políticas públicas não estão dando conta. Você falou do fosso entre a representação e as demandas e a opinião da sociedade, falando do Código Civil, do Código Florestal, e a Carta estava falando da questão da cidadania, dos direitos cívicos. E voltando assim, então a gente sai um pouco do território, da questão mais indo para uma questão macro, pensando o Brasil, né, o Brasil que tem essa tradição ainda muito autoritária, cultural, né, que ofrece aí, porque assim, essa tradição cultural muito forte, tanto de um clientelismo, né, que está arraigado, e todo mundo que trabalha no território também enxerga isso muito claramente, que isso vem de cima, abaixo, chega lá naquela comunidade local, isso ainda é muito presente. Ainda também muito presente toda uma questão machista, autoritária, e quase que eu posso dizer que é um país que a gente ainda quase que legitima uma violência, né? Acho que é um país da modernidade, mas que é muito violento pelos nossos dados todos, assim, e quase que tem uma certa legitimação dessa violência, por esse machismo, por esse clientelismo, enfim, e aí nesse contexto, né, que também está mudando, ele existe, mas ainda existe de pano de fundo, mas está em constante mudança, né? E no contexto onde a sociedade civil está muito mais à frente, o que é essa educação para uma democracia, para uma participação? Como romper esses modelos culturais? É possível rompê-los? Ou como, sabe? Porque isso é muito forte ainda, né? Quer dizer, a gente consegue romper questões que são questões culturais mesmo, eu acho, arraigadas para pensar, né, que a Carmen estava colocando lá atrás, a questão da cidadania, dos direitos cívicos e tal, é isso que a gente quer, e aí, como é isso? Eu acho que é possível, necessário, e acho que para isso acontecer plenamente, acho que são dois caminhos, né? Por um lado, entender a política para a educação como uma política para a cultura, incorporando efetivamente a dimensão simbólica, em todas as suas facetas, questões de gênero, as questões de sexualidade, as questões homofóbicas, as questões, torná-las centrais na formação da cidadania, e a escola como um instrumento de realização plena dessas questões, né, de enfrentamento. Mas a escola sozinha, eu não acredito que mesmo com essas dimensões incorporadas, ela possa absorver essa tarefa, que é gigantesca. É preciso atuar nas outras frentes também. Por isso, me parece que a existência e o fortalecimento de uma política para a cultura em si também é extremamente importante. Extremamente importante. Porque ela vai atuar exatamente nessas outras estruturas que se transformaram em estruturas de influência. Na televisão, os conteúdos, na cultura digital, no mundo da família. Se a gente pensa numa política para a leitura, por exemplo, os países que acertaram políticas para a leitura, eles atuaram em 3 frentes, frequentemente. Escola, mundo da família e mundo do trabalho. Não só na escola, não só no letramento tradicional, mas incorporando a família, por compreender. Eu lembro de ter lido um texto sobre a política educacional da Alemanha no pós-guerra, quando a sociedade alemã redefiniu suas metas, né, mais gerais, diretrizes, né, para a educação alemã. É muito interessante que as 3 diretrizes gerais eram preparar uma sociedade para tolerância. Eles saíram da experiência do nazismo, então o sistema educacional tinha que estar voltado para preparar uma sociedade de viver como diferente. Isso era um problema central, isso foi preparado. Já incorporava uma dimensão ambiental precocemente. Não por acaso ali precocemente muito da questão ambiental se desenvolveu, e para a inovação, não só para o mundo do trabalho, mas para a inovação, no sentido mais amplo, né, do desenvolvimento de novos paradigmas. E toda a educação foi formatada a partir desses grandes objetivos estratégicos, né, de trás para frente, e não
de uma soma aritmética de... Então, quais são os desafios que o Brasil tem? Você falou vários, né? Certamente teriam que estar numa lista de hierarquia de temas importantes que nós temos que enfrentar. E eu acho que o gargalo, do ponto de vista político, que você abordava, é questão no mundo da política. Eu acho que o que dificulta hoje a implementação de um plano mais estratégico nessa direção é um excesso de pragmatismo e economicismo. Eu acho que são as duas grandes pragas ideológicas do espectro partidário, político, não só brasileiro, mas mundial, que esvaziou a política de muito significado, o que dá essa crise de legitimidade do ponto de vista programático. Uma redução da complexidade dos desafios do desenvolvimento às demandas materiais. Basicamente, nisso concordam os partidos que estão à esquerda, os partidos que estão à direita, ou seja, gerar infraestrutura, colocar dinheiro no bolso, basta, você gera bem-estar. E está provado que isso não gera bem-estar. Muitos países que só investiram nessa parte, quando sai do crescimento econômico, fica carboidrato, mais carboidrato na obesidade, mas não enfrenta a questão do crescimento no sentido mais profundo. Então, eu acho que é possível sim, mas tem um bastidor político aí que o Brasil tem que mexer. E eu acho que é mais difícil mexer nesse consenso, entre aspas, da vida política, especialmente quando o país está crescendo, porque as pessoas sentem bem-estar. É um questionamento de ordem ideológica, de ordem de cosmovisão, de como pensar o mundo. Né? Não é um enfrentamento do desenvolvimentismo com o neoliberalismo, por exemplo. É a transformação da cultura em entretenimento. Exatamente. Não é o crescimento versus o não crescimento, que foi o debate dos anos 90. Hoje é o desenvolvimentismo economicista versus um desenvolvimento sustentável. Só que defender isso aqui num momento de pujança econômica é muito mais difícil, porque as pessoas estão vivenciando o barato do bem-estar. Então, Carminha, vou polemizar um pouco, você gosta de polêmica. Então, da mesma forma que o Alfredo fala que o excesso de pragmatismo, o excesso de economicismo reduz, né, toda essa discussão de questões materiais, na área educacional, que nós estamos só retomando, né, pensando que nesse quadro, como que rompemos essas culturas tão enraigadas e como trabalhamos a questão da democracia, da participação, do controle social numa educação. Porque a educação é assim. Então, ao lado disso que o Alfredo coloca, também na área educacional especificamente, nós temos assim, brigas e uma corrente que é dominante de que tudo que você falou, Alfredo, é perfumaria, porque o que importa da centralidade da educação é leitura e matemática, que é o que é avaliado pelo IDEB, e se a criança não tem isso, não adianta que ela nunca vai ser cidadã, não vai participar, que o resto tudo é balé. E aí? Eu acho que a gente vive na educação uma tensão enorme, né? Porque realmente os IDEBs e a mídia decanta os IDEBs, de repente a avaliação na educação é mais importante que a própria política de educação. Né? Eu acho que isso é terrível. E quando o ministro Aloysio fala, eu vou transformar o ensino médio, não sei se vocês viram uma reportagem dele enorme no Estadão, acho que foi sábado ou domingo, em que eles, eu vou transformar o ensino médio com o Enem. À medida que todos assumirem o Enem obriga a mudança do ensino médio. Quer dizer, realmente, e o jornalista pressionava, mas que medidas vai tomar? E ele voltava ao Enem. Então, eu estou dizendo, eu acho que, de repente, a avaliação tornou-se a política de educação menos que a educação mesmo. Mas, fora essa tensão, eu acho que existe o 8 e 80 na educação, né? O que é? Eu estou sempre balançando do 8 para o 80. Ou eu nego tudo que a escola é hoje, e daí eu fico no 8, como dizendo, leitura, escrita, cálculo, raciocínio é suficiente. Ou eu vou para aquele 80, que já era também. Quer dizer, são duas posições extremamente radicais e extremamente castradoras de um novo pensamento em educação. Acho sim. E você me ouve muito eu falar leitura.
Eu sou uma das defensoras. Já que o pobre não consegue nada, os desiguais, se ele soubesse pelo menos ler e escrever, já era uma grande coisa. Então eu sou uma das que talvez, muitas vezes, no meu jeito de falar, entro entre o 8 e o 80, mas tenho consciência que não é para eles. Porque na verdade, né, eu perguntar, mas eu acho que a questão é não são estudantes, né? Não Você são. pode estar colocando toda essa questão da uma centralidade, por exemplo, que é o principalmente toda a questão da diversidade cultural, do viver com o outro, do ser, dentro de você estar trabalhando com as questões do conhecimento, né? Em si, elas não são estudantes, mas nós sempre colocamos aqui no país a discussão vira ideológica e vira como duas posições radicais. E a questão não deixa avançar. Que não deixa avançar. E às vezes em pequenas, é muito. O professor não precisa ser também, óbvio, quanto melhor preparado, melhor. Ele vai conseguir dar uma aula de melhor qualidade, precisa ter uma capacitação. Mas é possível integrar essas duas vertentes do conhecimento com uma visão da centralidade de valores e outra, até a questão da cultura muito mais central na educação, sem ser um professor que tenha doutorado, não é isso? Eu queria só acrescentar algumas coisas, me parece, assim, para mim, a educação hoje é uma questão séria. Nós não chegamos ao núcleo ideal do que seria educar. Ela já não pode ser mais transmissora, nós já sabemos disso. Outros sistemas e possibilidades de informação são muito mais poderosos. Ela tem uma outra missão e ela não está conseguindo encontrar essa missão. E não consegue encontrar essa missão porque, de um lado, ela é extremamente resistente à mudança, não tenho dúvida. Toda instituição é resistente à mudança. Não é uma só. Não é só essa. Eu acho que outras são, mas às vezes eu comparo entre políticas. Eu acho que a saúde, com todas as resistências, ela avança muito mais em algumas áreas. Está certo que ela não está resolvendo o problema de saúde de todos, mas ela tem inovado mais do que a educação, a habitação, por exemplo. Então, eu fico comparando várias políticas e digo, talvez a gente precisasse de algumas estratégias que mexesse nisso. Não acho que seja a minha estratégia melhor, mas eu acho que em termos de democracia e sustentabilidade, que é o tema de hoje, eu não tenho dúvida que a comunidade precisa participar. Se eu não trabalhar melhor o movimento de paz, a presença de paz, até como uma exigência para discutir o projeto político-pedagógico da escola, não de qualquer forma, se ela não estiver presente, a comunidade, nós não vamos mexer nessa educação. E ainda há um vazio de pressão nesta linha. O outro lado da medalha, que agora eu estou trabalhando com 8 e 80 também, né? O outro lado da medalha é a universidade. A universidade, ela tem uma formação pífia e descomprometida desse profissional. Não é só da educação. Se eu vou para a área da assistência social ou qualquer outra área, ela não está comprometida com a formação inicial. Não está. Você vai numa SBPC, quem está lá? São os alunos que produzem, que estão na iniciação científica e produzem algum artigo, ou os professores. E aqui eu estou ao lado de um professor, mas eu também sou professora, eu posso brigar, não é? A SBPC não tem o confronto entre a população e as empresas dizendo eu quero mais de vocês. Eu quero uma universidade comprometida com melhores projetos de energia elétrica, de industrialização disso, de produção do agronegócio, disso, daquilo, como a sociedade tinha que dizer, olha, que professor é esse que vocês estão formando? Não existe isso. Então, a universidade é uma das instituições mais refratárias e eu diria para você, uma das mais dramáticas, porque ela não está cumprindo a sua missão. E dela deriva muito da possibilidade da escola lá na base, da unidade básica, melhorarem, e inclusive a questão de valores.
Agora, aí, Alfredo, na roda passada que a gente fez, tinha teve uma colocação bem interessante de um menino, jovem mesmo, que a gente chamou para a roda. Ele tem um site chamado Aqui Mágico, que é Quadrado Mágico, é o Thiago Feijão, conhecido como Feijão. E é um menino que está no ITA, estuda engenharia, portanto, e criou um site não, ele criou todo um programa, se vocês entrarem no Aqui Mágico, vocês vão ver todo um programa de aulas de matemática por vídeo, uma plataforma do Blender Learning, que usa vídeos, exercícios e tal, assim, muito super tecnológico, muito interessante. E aí eu estou citando o Thiago, porque ele fala que a universidade é tudo isso que você está falando, mas ela também, para quem quer, ela dá todas as condições, as oportunidades, e ela tem a tecnologia, ela tem a inovação, porque é isso que ele faz lá dentro, com o apoio dos professores e tal. Esses meninos super empreendedores, eles vão embora e tal. Como que você vê isso na universidade? Você está dentro da universidade. Concordo com o diagnóstico, com a percepção dele, sem deixar, não quero ser poliana não, mas na verdade eu vejo os dois lados, eu vejo também essa desmobilização, perda de capacidade de intervir na sociedade, mas de fato a universidade pública no Brasil ela se transformou num dos últimos lugares que a gente tem com estruturas de agências de fomento, de financiamento, bolsas, bolsas internacionais, laboratórios, para produzir com grau de autonomia estratégias de pesquisa. Isso é extremamente importante. Se a gente for ver o Nicoleles, onde é que ele está? Ele está, bem que é uma posição política dele, está no Brasil, mas ele optou por ficar numa federal, no Rio Grande do Norte, Natal. Você tem grandes exemplos em São Paulo, no Rio, no Brasil inteiro, de pesquisas importantíssimas. Você tem uma federal de Roraima, por exemplo, onde os indígenas não só participam como alunos, mas dão aula no mestrado e doutorado para os antropólogos. É lindo isso. Que é uma inversão do que a gente já disse que é conquista, que é a incorporação como aluno nas cotas. É você reconhecer aquele saber como um saber estratégico, que também é reconhecido no nosso sistema de ensino. Então a universidade tem um leque. Agora, é real também, isso que a Carmen colocou. Muitas vezes a universidade se dispersa, tem um sistema muito centrado nas iniciativas individuais e não no cumprimento de algum tipo de plano, seja ele qual for. Né? Por exemplo, o governo está discutindo greve. Né? Esse é um momento onde se poderia discutir, por exemplo, enquanto se discute um plano de carreira, se discute o que o Brasil espera da universidade com grandes metas. Ao invés de se discutir carga horária de aula, que não é exatamente a questão, pode até ser, mas não me parece que seja, discutir, por exemplo, olha, questão ambiental. Nós queremos universidades envolvidas até o pescoço. Era hora de colocar na mesa. Era hora do governo ser safo, colocar isso na mesa e dizer, chama os sindicatos aqui. Então é o seguinte, beleza, é justo esse aumento, mas assim, nós queremos de vocês que enfrentem tais e tais problemas no Brasil em 10 anos. Quero que a universidade vai ter dinheiro. Claro, aí oferece as bolsas, oferece os meios. Ele já oferece. É só colocar as diretrizes. E eu acho que para a universidade isso não é uma ofensa à sua autonomia. Porque, obviamente, vai aderir quem puder colaborar, mas vai haver uma mobilização. E a universidade hoje, infelizmente, vive ao bel prazer das suas mentes individualizadas. Cada um dos seus caminhos, cada um com o seu projeto de pesquisa, né, com pouca transversalidade, e os problemas do Brasil hoje são todos transversais, né, exigem cooperação de conhecimentos entre cultura e educação, entre educação e tecnologia. Nada vai ser resolvido de maneira ultra especializada, setorializada, precisa combinar, e a universidade poderia estar oferecendo isso. E ela se retroalimenta. A universidade, eu estou fazendo doutorado agora, né? Então eu entro em pânico cada vez que eu entro, porque eu não sou acadêmico. Então, eu percebo que todo o sistema é feito para formar acadêmicos. Exato. Eu não sou e não quero ser. Mas você quer fazer o doutorado. Mas eu quero conhecimento, eu quero a informação. Só que eu obrigatoriamente tenho que me tornar um acadêmico.
Exato. Eu tenho que dominar a forma, É. mais do que o conteúdo. A burocracia universitária, né? Você tem que virar um especialista em... Então, especialista em normas da Ritual. Outra adendo nessa linha, só para fechar essa da universidade, que eu acho que falta também é a administração profissional das universidades. Quem gera a universidade são os nossos professores. Claro que tem uns que são gestores, mas a grande maioria Não tem essa habilidade. dá aula e faz pesquisa. Não tem essa Mas habilidade. gerir é uma E acaba expertise. tendo que ocupar essa Resultados. A pior politicagem do mundo acontece na universidade. A pior forma de administração do mundo a gente vê na universidade. E a gente vê os conchavos mais estapafúrdios entre as forças mais estapafúrdias, né? Mantendo uma lógica perene, né? Porque se disputam espaços de controle de administração que deveriam estar exatamente se articulando com a sociedade, com metas. Eu não estou dizendo que também a burocracia profissionalizada, não tem seus problemas, mas ela colocaria um gás novo também na administração. O mesmo pode ser dito das escolas públicas, porque os gestores de escolas públicas, os diretores, eles são, na verdade, professores que estão pela carreira de ficar diretores. Eles não são profissionais de gestão da sociedade, né? Não são profissionais de gestão que estão lá para gerir problemas administrativos. Da democracia, da vida real, da participação. E quando você toca, e esse contato é muito interessante, por exemplo, nós fizemos um projeto de arquitetura pública em Cataguá, com a Universidade de Minas Gerais. Os professores formandos estavam no período, moravam 8 meses, 6 meses, 2 anos, gerando uma outra arquitetura, uma outra habitação social para casas de 70 metros quadrados. Você moraria nela também. Lindas, completamente diferentes umas das outras, de acordo com o que o cidadão queria, que tinha, que assava, né? Casas uma diferente da outra, né? Com os alunos da universidade. Uma experiência riquíssima. Quando ela foi, eles saíram de dentro da escola, aí eles perceberam outra dimensão. Além de projetar uma outra casa, que tinham cores diferentes, tamanhos, respeitando, né, os 70 metros que tinha que ser, né, os limites do mercado, né, mas se produziram nos 70 metros uma outra relação com a sociedade, com a comunidade. Né? E mais, quando faz o plano diretor participativo, o aluno percebeu ele dentro da sociedade, dentro da cidade. O compromisso com a cidade. O compromisso dele com o futuro, com a democracia, com o bem-estar, a qualidade de vida para a cidade. Então, aí ele percebeu que a dimensão da arquitetura era muito mais do que uma relação cliente e arquiteto para fazer uma casa só. Então, quando tem essa... É isso que eu acho que onde a gente conseguiu tocar e se relacionar com a universidade, seja na experiência de arquitetura pública, seja para fazer um filme, nós também temos experiência lá, a coisa foi ela redesenhou essa relação, a troca de conhecimento e superou esses muros, né, que estão de lá e de cá também. Né. Eu tenho um medo muito grande que a falta dessa discussão mais ampla sobre educação e do envolvimento da sociedade de forma mais profunda nesse debate acabe levando à busca de modelos pré-formatados. Essa semana, por exemplo, teve uma reportagem enorme no jornal de televisão falando que das 10 escolas públicas mais bem qualificadas, 7 eram escolas militares. Eu vi isso também. 7 eram escolas militares. E aí a reportagem centrou... Exatamente. A reportagem centrou no modelo da escola militar, com um aluno... eu estava vendo ali um colégio nazista. Era um negócio assim, todo mundo de uniforme, bonitinho e tal, só faltou o Heil Hitler. Porque eles têm projeto. Né? Eles têm projeto. Isso é uma coisa que a gente esqueceu, a gente parou de planejar, né? Abandonou o planejamento justamente por causa do período militar. Né? O período militar colocou a coisa do planejamento como uma coisa primordial. Né? O planejamento foi lá atrás. Nós viemos saber porque a gente não fazia planejamento na vida. Então, a primeira vez nós temos condição de fazer isso. E Milico não vai ao banheiro sem plano. Então, plano para ir até o banheiro. Então, quando você vê uma escola, você pega essa classe média. Eu tento botar. Esse meu radinho lá, tem que
organizado. Se a gente não colocar, não começar a discutir isso de uma forma mais ampla, mais aberta, e começar a construir soluções de fato, né? Então tem que ter projeto. A sociedade vai encontrar caminhos, ela vai encontrar caminhos. Nem que seja que o caminho seja botar um sargento em cada sala de aula. Mas ela constrói caminho. Agora, Carminha, deixa eu também te provocar de novo. Você falou muito, aliás, todo mundo falou bastante em termos de participação, de educação para a democracia e tal, participação, muito dos pais na comunidade e também da escola se abrir para fora da comunidade e tudo. Mas internamente, quer dizer, os pais, eu vou radicalizar, não sei como foi exatamente o que você falou, mas você acha que colocar só, e o Dal também falou, só uma associação de pais ativos, isso vai tornar, a escola vai conseguir trabalhar uma educação para que esse aluno consiga participar nessa complexidade que é a democracia hoje? Quer dizer, o que mais? Além, tudo bem, precisamos ter os pais, a comunidade inteira, a escola precisa ter uma mão dupla, como vocês falaram, e que mais? O que Olha, eu acho até que a PM não é a solução. Porque da forma com que ela foi implementada, e ela vem sendo implementada, ela pouco significa a participação dos pais. O exemplo que o Dal deu é um raro exemplo. Né? Sabe que não é raro, também eu não estou exagerando como italiana. Mas é um pouco, não é por aí. Eu acho que a presença dos pais tem que ser bem mais próxima. Ele tem que levar os talentos dele, por exemplo. Eu estou trabalhando com 2 escolas públicas aqui em São Paulo. A falta dos professores é enorme, o absenteísmo de professores. E não se faz nada. Nessa hora que o professor falta, ou dispensa a turma, várias vezes dispensa a turma inteira, boa parte do período escolar, porque o professor não veio de manhã, eu já dispenso direto, período matutino. Ou nós não nos habituamos a chamar os pais para trazer suas histórias de vida, para trazer vereador para lá dentro, discutir a Câmara de Vereador, para trazer o subprefeito ou o diretor de unidade básica de saúde para discutir. Esses são outros modos de você trazer a presença da comunidade do território lá para dentro. Né? Quer dizer, eu tenho uma série de serviços dentro do território que eu não faço esta conversa mais rica com os próprios alunos, etc. Então, para mim, a participação é um pouco mais ampla.